Olá pessoal, estava aqui refletindo um pouco sobre a enfermagem e pensei, atualmente estamos buscando o reconhecimento da enfermagem na sociedade, mas ainda estamos presos a hábitos e costumes que estão enraizados na profissão e nunca nos questionamos o porquê de se fazer determinadas coisas. Eu sou o professor Silvio Nicolau, mestre em enfermagem, enfermeiro, e quero conversar com vocês sobre o porquê que nós da enfermagem escrevemos com caneta vermelha durante o plantão noturno e os profissionais que trabalham de dia escrevem de azul ou preto. Por que os registros da enfermagem do plantão noturno são escritos de vermelho? Os horários das medicações devem ser escritos de vermelho? Bem, pode parecer besteira, mas escrever de vermelho no fundo é uma forma de violência simbólica que a enfermagem sofre e ainda não percebeu isso. Então, olha, eu convido você a refletir um pouco sobre a educação enquanto princípio formador de consciência e de mudanças. E aí, pessoal, vamos pensar um pouco sobre as práticas administrativas e culturais que cercam a nossa profissão, a enfermagem? Para entender um pouco mais o nosso presente, é preciso voltar no passado da profissão para observar como a enfermagem foi construída e como a profissão era vista pela sociedade da época. Ao longo da história, foi possível perceber que não apenas a mulher tornou-se responsável pelos cuidados prestados aos doentes, mas também exerciam esta função as pessoas que não possuíam idoneidade moral, comumente vistas embriagadas e que frequentemente estavam em locais de promiscuidade. Também era muito comum ver os pacientes que recebiam alta, por não terem condições sociais de se sustentarem, permaneciam nos hospitais e, em troca, ofertavam os cuidados básicos a outros doentes internados. Em boa parte, essas condições de cuidar precários se estabeleceram em decorrência da Reforma Protestante, que causou um abalo nas bases da Igreja Católica, levando quase à falência dos hospitais mantidos pela caridade e por religiosos, que eram os responsáveis da época por prestar os cuidados aos doentes. Com o declínio dos hospitais ligados à igreja, passou-se a recrutar pessoas de baixa moralidade e o cuidar tornou-se indigno. Historicamente, a enfermagem era tratada como subprofissão por conta do tipo de pessoas que eram recrutadas para trabalhar na assistência aos doentes. Nessas condições de precariedade, a enfermagem permaneceu isolada por muito tempo até o surgimento da Revolução Capitalista, que estimulou a criação dos hospitais para que aqueles que tivessem condições pudessem realizar seus tratamentos. Com a criação dos hospitais modernos, esse pessoal até então desqualificado precisaria ser monitorado para que não cometessem erros, principalmente no horário da noite, quando estes profissionais já estavam mais cansados de tanta sobrecarga de trabalho. As atividades noturnas, que já eram vigiadas por Florence, ganhavam novos tons por conta das exigências que eram impostas pela criação de um ambiente hospitalar moderno e que iria receber apenas os ricos que precisassem ser atendidos. Diante desse cenário de desorganização, era preciso criar estratégias para manter o controle de serviços prestados. Para isto, algumas condutas administrativas foram adotadas pela enfermagem para legitimar o cuidar. Surgia, então, a necessidade de chamar a atenção deste profissional para aquilo que o médico prescrevia e que não poderia ser esquecido em hipótese nenhuma. Dito isto, vamos voltar ao presente. Acredito que foi assim, esse é o meu postulado. Com a modernização dos hospitais, se iniciou esse costume de escrever de vermelho no plantão noturno. Esta prática está associada a uma forma velada de controle e monitoramento de tudo aquilo que é escrito pela enfermagem. Entendo, mas não concordo, porque de acordo com estudos realizados sobre o significado das cores, o vermelho é uma cor pejorativa e não tem bons significados. Vejam bem, é tão certo que o vermelho possui grande simbologia na sociedade que o pesquisador Luciano Guimarães, autor do livro A Cor como Informação, a construção biofísica, linguística e cultural da simbologia das cores, afirma que, nas placas de trânsito, o vermelho ele representa a proibição. O vermelho, desde a Idade Média, é a cor do crime e do pecado, provavelmente por sua relação conotativa com o sangue derramado. Os semáforos indicam o vermelho como interdição ou para indicar perigo. No futebol, o cartão vermelho indica a falta grave e a expulsão do jogador. Na farmacologia, o vermelho da tarja é a advertência ao uso do medicamento. A ideia de perigo está ainda nas expressões do tipo ficar no vermelho nas situações deficitárias da administração ou no limite do final do combustível no carro.
Como também o vermelho é a cor de alerta do corpo, como ficar vermelho de vergonha ou de raiva. O vermelho é também, ao mesmo tempo, a cor das correções das provas e a cor da nota abaixo do esperado no limite. Agora, me expliquem uma coisa. Qual é a justificativa para escrever de vermelho os horários das medicações que a enfermagem vai realizar durante o plantão noturno? Mas isso é simples, é só para saber que aquele horário é o do plantão noturno. Sim, e por acaso o profissional de enfermagem não sabe que 22 horas, 24 horas fazem parte do horário da noite e que não existe 22 horas da manhã e que 2 da manhã e 6 da manhã ainda fazem parte do plantão noturno? Bem, é oportuno salientar que a enfermagem, por vezes sobrecarregada de afazeres e obrigações, passa a registrar seus cuidados sob olhares atentos aos erros e distorções, e que com o destaque da cor vermelha deixa mais evidente que ali estão escritos os registros de uma profissão passível de distorções e erros decorrentes da má formação acadêmica ou por conta da sobrecarga de trabalho. Mas, como tudo na vida, tem gente que acha legal. Então eu pergunto, se é para destacar, por que não colocar outra cor? Tem tantas, verde, azul, rosa, roxo, laranja. Ah, e ainda tem mais um agravante nessa história de escrever de vermelho no plantão noturno. Não existe amparo legal para que seja cobrada essa prática. Você sabia disso? No Brasil, o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 2º, afirma que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Coloca na tela que eu vou repetir. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu mesmo já pesquisei todas as resoluções do COFEM e não encontrei nada, nenhuma resolução que obrigue o profissional de enfermagem a escrever de vermelho. Inclusive, apresentei essa pesquisa no congresso do próprio COFEM. Para quem quiser conferir o texto, eu deixo o link do trabalho na descrição do vídeo. E sendo assim, nosso Conselho Regulador da Enfermagem, até a presente data, não apresentou nenhum amparo legal para que seja exigida essa prática de escrever de vermelho à noite. E, sinceramente, eu espero que ninguém crie essa regra sem pé nem cabeça. Até porque, se fosse algo bom, ou proveitoso, ou diferenciado, as profissões da saúde, seja medicina, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social, enfim, já teriam copiado. E por que ninguém faz? Porque que só a enfermagem escreve de vermelho? Para a enfermagem, registrar suas ações é fator primordial, pois deve-se levar em consideração o aspecto legal e ético. Esses registros servem como facilitadores e determinantes em processos judiciais. Inclusive, até onde eu sei, alguns estados no Brasil já estão orientando a não escrever de vermelho para que esse prontuário do paciente, ao ser utilizado pela Justiça, não perca qualidade de reprodução. De forma velada, é dada uma atenção mais direta e torna-se mais prática a supervisão dos registros dos profissionais de enfermagem que trabalham à noite, se esses estiverem em destaque dos demais profissionais que também trabalham no horário noturno, mas que não estão diretamente expostos aos efeitos do cansaço físico e mental. A enfermagem deve ser exercida com liberdade e autonomia. Contudo, a liberdade parece ser oprimida diante de normas administrativas e institucionais que condicionam e delimitam a prática. É possível afirmar que ocorre até repressão à autonomia do enfermeiro e sua equipe quando estes são obrigados a escrever de vermelho, diferenciando os seus registros dos demais profissionais da saúde. E com isso, causa segregação sem nenhuma alegação plausível. Bem, pessoal, reflitam um pouco sobre como estamos conduzindo a enfermagem. Espero que tenham gostado desse raciocínio e eu convido vocês a tentarem mudar as práticas que há muito tempo fazemos, mas que não há obrigatoriedade legal para que isso seja feito. Vamos mudar esses paradigmas para que a enfermagem possa evoluir e se manter livre dessas amarras do passado. Se você realmente acha que deve escrever com uma cor diferente, escolhe outra. Nos dias de hoje, existem várias formas de destacar uma informação, seja se você considerá-la importante, inclusive com o marca-texto. É isso aí, pessoal. Dá um like, curte, compartilha essa ideia para que a gente possa mudar esses paradigmas já existentes. Então, um forte abraço a todos e tchau, tchau. Até a próxima!